Olá, muito boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem pelo nosso canal do Grupo Estúdio, boa noite aos aqui presentes na nossa plateia. Estamos essa noite na nossa série de webinars para a nossa nova economia, com um assunto muito importante para falarmos sobre governança corporativa. Eu sou Maurício Ferreira, protagonista da Estúdio Corporate. Junto a mim estão o nosso diretor de TI, Nicolas Lopes, o nosso colega Marcelo, que é o nosso coordenador das operações societárias da Estúdio Corporate. E essa noite, então, vamos falar um pouco sobre a governança corporativa e sobre essa importante ferramenta da gestão das empresas. Bem, a governança corporativa, pessoal, é uma ferramenta que ela se vale de uma série de princípios, tá? E de pilares também para estruturar. Ou seja, toda a empresa, ela inicia pequena, ela começa através da gestão de uma pessoa, com um titular, às vezes com um microempreendedor individual, e nesse início da vida empresarial, a própria governança se dá concentrada na mesma pessoa do empresário, que é também o administrador e que é o interessado por aquele negócio. Na medida que a empresa vai crescendo, vai tomando vulto, novos sócios interessados, novos colaboradores passam a fazer parte da gestão empresarial. E quando a gente começa a ter esse encorpamento dessa gestão empresarial, nós precisamos implementar algumas técnicas, algumas medidas para esse controle, para nos controlarmos e para garantirmos a excelência da ferramenta de gestão corporativa. E aí, existem diversos mecanismos que são utilizados, diversos órgãos dentro da empresa ou dentro das organizações empresariais que podem ser implementados, mas todos eles pautados em alguns princípios, em alguns pilares que nós vamos falar aqui hoje. Mas, afinal de contas, o que é a governança corporativa e o que a gente deve levar em consideração para saber se ela é boa ou se ela é ruim? Hoje esse tema está muito em voga, a governança corporativa, né? E nós, fazendo um resgate histórico, desde a década de 70, lá na América do Norte, né? Desde as eleições do presidente Richard Nixon, né? No momento da sua campanha, na ocasião da campanha eleitoral, foi identificado pelos órgãos de governo, órgãos políticos, né? De que algumas empresas do setor privado estavam beneficiando a campanha com doações irregulares em troca de favores futuros, né? Então, constatou-se a necessidade de implementar ferramentas de governança, de gestão de dentro da empresa para fora. Depois, em meados dos anos 2000, né, lá, novamente, o governo americano, através da lei SOX, conhecida, né, como Sarbanes-Oxley, é uma legislação que começa a trazer todos os requisitos de accountability, que é a própria coordenação e gestão interna da empresa, prevendo todas as situações de risco, situações nas quais eu preciso delimitar a atuação dos meus gerentes, dos meus diretores, dos meus colaboradores, no intuito de minimizar os possíveis atos de lesão contra a gestão, possíveis atos anticorrupção. Também prevendo todos os regramentos de sanções punitivas e prevendo, então, a possibilidade de criar mecanismos de proteção para a sociedade como um todo, né? Mas, enfim, o que levar em consideração atualmente para saber se uma governança corporativa ela é boa ou não é boa, né? A gente traçamos alguns requisitos básicos que são muito importantes ser vistos, né? Então, quando a gente analisa uma governança corporativa, devem ficar claros os valores, como que ela aplica os principais valores da governança corporativa, que são 4. A equidade, a transparência, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. A gente tem que verificar se a empresa está, de fato, implementando, se ela consegue transferir esses valores para o seu dia a dia através das suas condutas básicas, né? E aí, então, trazendo toda uma valoração. Nosso diretor Nicolas tem muita experiência, inclusive com a governança de empresas do setor de TI, e eu acho que a gente vem trabalhando nessa toada, inclusive no cenário brasileiro, com toda essa questão que a gente teve de corrupção, de lava-jato, todas as sindicâncias que foram abertas nos últimos períodos, verificou-se muita necessidade da implementação de governança corporativa dentro das empresas. E a gente tem visto como um meandro muito específico, que tem muita particularidade, para nos falar disso, muita propriedade. No setor de TI, eu acho que seria interessante a gente fazer esse contraponto, né? Falando um pouquinho desse segmento
que é tão importante. Primeiro, boa noite, pessoal. Acho que essa questão de governança, ele cada vez mais começa a ser discutido com muito mais ênfase dentro das empresas. E aí, antes de entrar ainda na área de TI, voltando mais para as corporações, acho que, bem como o nosso colega trouxeram, acho que teve alguns marcos, principalmente no cenário nacional. Acho que algumas situações que ocorreram nesse âmbito político, onde é que ficou muito escancarado as corrupções, principalmente em grandes corporações, grandes empresas, que têm algumas ligações, ou não com o governo, mas que são algo que são escancarados. A partir disso, começou a ser muito falado e muito debatido a governança corporativa. Ou seja, como é que as empresas vão passar a transparência para todas as entidades que se relacionam com ela, a fim de dar uma maior segurança, uma maior garantia que estão fazendo tudo certo. E fazendo agora assim, uma correlação com a TI, existem diversos frameworks voltados à governança corporativa, alguns mais voltados em alguns nichos específicos da TI, uns mais voltados à segurança, uns mais voltados a dados e assim por diante. E principalmente voltado um pouco ao que nós temos hoje, muito a questão de integridade, a transações de informações. A governança ela acaba sendo um ponto importante, mas ao mesmo tempo delicado, porque parte das empresas identificar uma série de indicadores que ela precisa gerenciar, e a partir disso ela começa a desmembrar isso em ações de como ela consegue fazer com que isso aconteça. E acho que talvez esses sejam os grandes desafios. Falando um pouco de algumas regras específicas da TI, muito voltado para a segurança das informações, ou seja, como é que as empresas protegem os seus dados, como é que as empresas garantem que as informações não vão sair, seja para concorrência ou informações privilegiadas que não podem ser transitadas, inclusive até entre setores distintos da empresa, acaba tendo uma série de pontos importantes. E acho que esse é um desafio considerado, porque além de tu ter uma série de ferramentas, tu tem que olhar muito para o teu processo. E eu acho que esse é o grande desafio. E agora passa a ter no Brasil mais algo que a gente já vem escutando bastante, que já foi tema, inclusive, de alguns nossos webinars, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela passa a ser mais uma ferramenta onde é que as empresas passam a ter um olhar mais voltado para a governança, né, voltado em segurança, voltado em transparência, no que tange aos dados dos seus clientes e dos seus fornecedores. Então, se nós olhar a íntegra da legislação pautada para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acaba sendo não muito extensa, mas ela é um pouco interpretativa. E a partir disso, a gente tem que começar a identificar essa nova, como é que eu posso dizer, essa nova legislação que as empresas vão ter que se adaptar, mas a partir disso ela tem que olhar muito para o seu processo, e acho que esse acaba sendo um dos grandes desafios que as empresas têm que ter um olhar muito mais voltado para porque hoje se fala muito em governança. Sei que tem um aspecto que você quer complementar. Uma das coisas que eu queria complementar, que a gente percebe que desde lá de 2013, aqui no Brasil começou com uma lei anticorrupção, a princípio das empresas que a gente vê no mercado, junto com alguns entes do governo, vendo aqueles crimes de corrupção. Então, lá em 2013, começou um âmbito de começar a fiscalizar e mais ou menos dizer assim, a partir de agora, a gente tem uma legislação propícia para fazer um compliance ou uma governança corporativa para facilitar com que empresas e o governo tenham essa interlocução, essa inter-relação. Então, consequentemente, desde lá, veio em 2013, em 2018, a Lei Geral dos Dados. Então, consequentemente, a gente percebe que, ao longo do tempo, a gente vai se aprimorando. O Brasil chegou meio tarde nesse caminho, mas, a partir do momento que ele começa a entrar nesse ritmo, é uma coisa que começa daqui para frente. E vamos pensar o seguinte, quando você quer trabalhar, alguns estados, hoje em dia, já tem alguma legislação anticorrupção internamente. O que acontece? Alguns estados como Goiás, Paraná, Distrito Federal, Rio de Janeiro. O que acontece? Para entrar na licitação, você precisa ter alguns regramentos internos para que você seja propício para entrar naquela legislação.
Então já estão sendo criadas ferramentas em que bata aquela corrupção, aquele mecanismo de cartel, aquele mecanismo de eu vou conseguir para o meu amigo um benefício para ele conseguir fazer para a empreiteira, qualquer coisa nesse sentido. Então, alguns mecanismos estão sendo aqui no Brasil estão começando, fazendo em torno de 10 anos no máximo. Assim. Então, é mais ou menos um caminho longo ainda para ser seguido. Eu acho que são 2 pontos. Ele é um caminho longo, mas ele é um caminho sem volta. Perfeito. Né? E eu acho que não só por uma questão de transparência entre as entidades que se relacionam com as empresas, né? Quando eu falo em entidades, acionistas, clientes, os próprios colaboradores, os próprios, digamos assim, os próprios órgãos, sejam municipais. Então, essa transparência... Os stakeholders, né? Todos os stakeholders, perfeito. Se nós, fazendo uma brecha, voltando nessa toalhinha de tempo, vamos voltar lá para 2010, mais ou menos, quando começa o projeto SPED, né? No momento que as empresas começam a transitar informações num padrão, e hoje praticamente quase todas as informações estão de posse das receitas, até olhando um olhar para a governança, já acaba refletindo isso no seu dia a dia. Porque para as empresas conseguirem fazer o comprometimento em entrega das informações, teve que ter toda uma mudança de processo, teve que ter toda uma padronização, e isso, querendo ou não querendo, envolve algumas questões relacionadas à governança, desde a transparência, como é que nós vamos prestar as informações. Então, primeiro a gente precisa ter isso bem mapeado. Para nós ter mapeado, tem que ter um processo que permita alimentar essas informações. Então, é algo que o Brasil ele vem já nos últimos anos subindo degrau por degrau, mas acho que em relação a muitos outros países, acho que a gente está um pouco atrasado nesses aspectos, sim. E eu vejo muito que muitas empresas falam de governança. Ele é um assunto hoje muito, eu acho muito popular no que diz assim, no que diz respeito, acho que todo mundo conversa. Sim. Mas existe para mim uma governança de papel e uma governança efetiva. Porque falar que minha empresa tem governança é muito simples. Aí eu tenho 2 ou 3 indicadores, eu tenho governança. Não é bem assim. Então, uma governança, ela passa muito mais em ter daqui a pouco entidades externas olhando uma visão macro da empresa, né? Porque quando as pessoas estão envolvidas no dia a dia no negócio, elas acabam olhando muito para o seu core, né? E ela acaba querendo ou não querendo, deixando alguns pontos importantes. Com a visão fechada, né? Então, alguns aspectos como esse. E quando eu digo uma governança de papel, é que muitas pessoas acham que tem, mas na prática não funciona. E aí, quando tem situações essas que tu traz, como alguns estados que já têm boas práticas para participar de licitação, e em cima dessas boas práticas tem alguns critérios que devem ser seguidos para as empresas se habilitarem ou não para poderem participar de uma licitação. Isso já demonstra que tem alguns critérios que devem ser seguidos e, consequentemente, eles vão ser checados para ver se isso está em conformidade ou não. Então, assim, a gente já começa a ter uma visão de governança, onde é que as empresas vão começar a poder ser mapeadas e ser analisadas dentro de todos esses aspectos que vocês relacionaram, né? De transparência, equidade e assim por diante. Pessoal, eu vou cumprimentar apenas, os que estão chegando aqui no canal, o Alvin Borges, o Alessandro Negri, o César Nascimento, o Jefferson Rossi, sempre participando conosco, tá? O Wesley Vilas Boas. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Participem, comentem. Eu estou vendo que já tem uma pergunta do Jefferson aqui. Jefferson, a gente já vai te responder ela. Só vou retomar a linha de raciocínio do Marcelo aqui, mas não se esqueçam de dar um likezinho na nossa linha de transmissão, tá certo? Só continuando, na linha tributária, nas declarações acessórias, a gente vem seguindo um caminho bem voltado às declarações sendo bem transparentes para o governo. Então, nós temos várias hoje, nós temos 3 SPED diferentes, nós temos SPED de contribuições, SPED fiscal, SPED contábil. Então, na parte tributária, nós temos um compliance, pode-se dizer assim... Imposto pelo governo. Bem imposto pelo governo. Extrínseco, ele vem de fora como imposição, mas ele já prepara a empresa. Transparecer aqueles dados. O E-Social fez agora há pouco tempo. O E-Social, então, agora você é obrigado a informar a data certa onde você contratou o funcionário. Antes, tinha um lapso temporal, você contratava o funcionário, mandava os documentos para a contabilidade e ela fazia o ajuste posterior. Perfeito. Só tinha uma possibilidade, que seria aquela possibilidade mais lesiva, se o fiscal do Ministério do Trabalho viesse na empresa, aí seria um problema grave, né? Ou se acontecesse algum acidente, alguma coisa que o funcionário precisasse, de fato, do registro naquele momento.
Hoje, então, esse social é muito rápido. Então, eu preciso informar na data correta que está acontecendo o fato. Então, eu estou mudando a política, estou mudando a postura do empresário e do administrador. E aconteceu com o SPED. O SPED, ele passou a organizar uma série de informações que tinham um lapso de tempo muito maior, que tinham uma possibilidade de ser ajustados ou modificados ou até mascarados, né? Quando o diretor fez essa construção de que no Brasil ainda a gente tem muito a trilhar, mas que a gente já tem começado, né? A gente faz aquela correlação com os países europeus, com a América do Norte, onde lá a governança corporativa ela é um pressuposto para toda empresa, né? Aqui no Brasil a gente tem muito o requisito de mascarar, de esconder a operação, tem muitas questões de sonegação fiscal enraigadas, né, dentro da nossa cultura, né? Aquela cultura de muitas vezes, o imposto ele não tem aplicação no dia a dia, então também não vou recolher, né? Os países desenvolvidos, como tem toda essa questão já muito melhor trabalhada, e o cidadão, inclusive, sente vergonha de não recolher o imposto, de não ter transparência, quando o investidor externo vem para o Brasil analisar uma empresa, para analisar a possibilidade de aportar capital, ou de ingressar nessa empresa, ou de fornecer crédito, ele quer saber da governança, porque lá isso é comum, e ele quer a transparência, ele quer garantir que o investimento dele vai ter perpetuidade e que a administração desses recursos vai ter idoneidade. Então, a gente ganha muito com as questões de implementação da governança, né? Quando tu falou ali que alguns estados brasileiros já obrigam, né? Sim, alguns estados já obrigam, sim, e com certeza todos os entes federados, estado, município e união, a consequência será a adesão em programas de governança e de compliance. Porque se viu que, geralmente, a corrupção passa por empresas do setor privado e depois atinge todo o ente público. Essa correlação com outros países, principalmente desenvolvidos, acho que, na minha avaliação, a grande diferença é que muito da governança que vem, e aí tem que fazer um parênteses, porque tem muitas empresas que adotam o princípio de governança por elas mesmas, mas a grande parte das empresas é por uma força externa, e hoje nossa principal força externa acaba sendo o governo, diferentemente das empresas de países desenvolvidos, que a governança vem de dentro para fora. Então, eles têm a preocupação com os clientes, eles têm as preocupações com os acionistas, eles têm as preocupações com todas as entidades, né? Uma preocupação natural que, né, parte deles, né? Parte de dentro para fora. E aqui no Brasil ainda é muito enraizado isso, de fora para dentro. E a eficácia de uma governança que vem de dentro para fora, ela é muito diferente da governança imposta de fora para dentro. Porque a governança, quando ela é de fora para dentro, muitas vezes eu tenho uma governança de papel. Inclusive, a Coordenadoria Geral da União criou um regramento objetivo para mensurar se a governança é de papel ou não é de papel. E são indicadores muito objetivos que vêm, por exemplo, o colaborador conhece os valores, conhece o código de ética da empresa, já afasta um pouco. A empresa há quanto tempo tem implementado, quais são os órgãos de controle interno que ela tem. Então, logo se vê, quando se faz uma governança da boca para fora, quando eu digo, eu utilizo governança e tenho apenas alguns indicadores, logo se desconfigura. E aí eu tenho o prejuízo de não ter aquela confiabilidade que eu gostaria de passar para o terceiro, para o meu stakeholder. Mas vamos responder a pergunta do Jefferson. A partir de que momento ela deverá contratar uma empresa, como o Grupo Studio, para ajudá-la a estruturar em seus processos de governança corporativa? Então, a partir de que momento que a empresa deve começar a se voltar para esses mecanismos de governança? Bom, eu diria que desde o início da vida da empresa, desde muito jovem, a empresa e o empresário, os administradores, já devem tomar algumas medidas de governança corporativa. Eu acho que o principal é trabalhar esses pilares, esses fundamentos de governança, a equidade, a transparência, a prestação de contas, a responsabilidade corporativa e trazer para a sua realidade. Bom, o que a minha empresa faz hoje? Eu sou uma empresa de serviços, como é que eu devo me comportar com relação à informação que eu faço para terceiros, a transparência na gestão do meu negócio, né? A prestação de contas para os meus sócios, começar a trazer para o dia a dia dela, e quanto menor, quanto mais cedo eu conseguir implementar esses valores, essas práticas dentro da minha empresa, mais natural vai ser no futuro, a coisa vai acontecer com mais tranquilidade. Uma das questões importantes que eu estava falando, a partir do momento que você começa desde o início, ainda mais que é enraizado já na empresa, você tem 1 ou 2 sócios, você tem poucos funcionários, você já cria uma cultura da empresa, né? Fica muito mais fácil.
E a partir do momento que você começa a crescer e você passar para as próximas gerações, você cria regras internas, você cria políticas internas, conselhos, que você começa a passar aquela cultura da empresa quando um funcionário novo é admitido. Então, é um regramento mais tranquilo, mais fácil. A partir do momento que uma empresa já grande quer criar novas regras, medidas... Ela deu um impacto, né? Dá um impacto muito grande, porque qualquer mudança para um funcionário é muito delicado no momento desse. Nesse sentido, Marcelo, tu falou ali as regras do negócio para a família. Acho que a gente pode falar um pouco da governança, governança empresarial, de técnicas de governança, né, nas empresas familiares. Porque hoje a gente tem um dado até bastante expressivo, que cerca de 80% das empresas do território nacional são empresas familiares. Perfeito. Dessas, menos de 1/3 passa para a segunda geração, ou consegue perpetuar na segunda geração. Isso passa muito por governança. Então, eu acho que algumas ferramentas de planejamento sucessório, inclusive, podem vir a calhar. Algumas questões em cima de planejamento sucessório e proteção patrimonial vêm de encontro à governança na parte societária da empresa. A partir do momento que você se organiza, você chega a uma certa idade, um empresário, quer passar para a segunda geração, você já deixa uma estrutura inteligente. Se deixando uma estrutura inteligente, você já pensa quem vai suceder aquelas empresas. Mas nós estamos falando de empresas familiares, são 70% das empresas brasileiras. Então, você já pensando para a próxima geração, quem é que vai suceder, e já colocando ele na empresa, habilitando, tendo uma cultura interna e, consequentemente, fazendo aqueles regramentos internos, você já consegue estabelecer essa migração sem ter um prejuízo no futuro, sem ter algum impacto que dê problemas com os funcionários, colaboradores. Também da operação, né? A partir do momento que você cria essa estrutura inteligente, você tem redução de carga tributária. Isso é um dos principais mecanismos para você criar essa estrutura inteligente desde o início. E a segurança do meu investidor. Porque o investidor, o terceiro, os meus interessados, funcionários, os meus fornecedores e credores, eles querem saber da continuidade empresarial. E muitas vezes a empresa familiar, ela tem um problema que ela nasce com o pai e muitas vezes acaba morrendo na mão do filho. Por quê? Por várias questões de gestão, de preparo do administrador, de aptidão para atividade negocial, até mesmo da formação daquele pai, daquele genitor, daquele fundador, de formar esse administrador para o futuro. E a governança, eu acho que ela consegue organizar isso. Trazer, de fato, o que é importante para a minha organização. Será que o mais importante é que o meu filho, que muitas vezes pode não ser o mais preparado para ser administrador, ou daqui a um pouco eu preparar um terceiro, preparar um colaborador e ainda assim garantir a perpetuidade do negócio e o direito patrimonial, que é uma questão importante, né? Muitas vezes eu tenho uma atividade de risco, maior ou menor, e eu tenho um grande patrimônio concentrado na empresa. As atividades de proteção patrimonial também podem ser ferramentas da governança corporativa. Perfeito. Uma das questões que a gente percebe muito bem nas empresas de base, que são as empresas operacionais, hoje em dia elas estão pautadas em cima de vários patrimônios. Ela tem o carro dos sócios, ela tem o apartamento dos sócios, ela tem um maquinário, e ela fica muito pautada em cima dos passivos de risco. Quais são os passivos de risco? Passivo trabalhista, tributário, judiciário. Então, consequentemente, você já fazendo uma linha sucessória, pegando aqueles patrimônios que estão dentro da empresa, protegendo os patrimônios e, consequentemente, gerando uma camada protetiva, você, consequentemente, já deixa aquela estrutura que já é inteligente, você deixa ela segmentada para passar para futuras gerações. Organizando já o patrimônio, trabalhando sucessão e uma governança estratégica. Trouxe aqui, pessoal, alguns pilares aqui da governança corporativa. Pilares de propriedade, sócios, que vem muito a calhar com o que o Marcelo falou agora, o conselho de administração, que é uma importante ferramenta dentro da governança corporativa. Não necessariamente que todas as empresas terão que ter um conselho de administração. Como o Jefferson trouxe agora há pouco, eu posso ter uma empresa menor que não tem estrutura para ter os canais de conselho fiscal, de uma auditoria independente, o conselho de administração, porque eu vou estar começando com a minha governança. Agora que eu estou falando de um porte médio instaurado, de uma empresa em ascensão, ou uma empresa de maior porte, companhias, que então terão esses pilares aqui. Então, a propriedade fica com os sócios, né? Conselho de administração, a gestão, uma auditoria independente, que é imprescindível, porque a auditoria interna, como o diretor falou antes, ela pode estar maculada, ela pode estar influenciada, mesmo que sem a intenção, ela pode ter parcialidade na tomada de decisões ou na análise de situações. Conselho fiscal, que é o órgão que vai orientar todo o conselho de administração, ele vai ajudar o conselho de administração a entender as contas, a regularidade fiscal e jurídica, para ajudar, então, o conselho de administração a tomar as melhores decisões
e se reportar ao conselho de acionistas ou sócios, né? Conduta e conflito de interesse. Então, ali dentro daquele pilar, eu vou tratar as questões manuais de boas práticas da empresa, as questões do código de ética e conduta, políticas de sanções punitivas, né? Então, são pilares da governança. E os princípios básicos, então, que a gente falou, a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada um agora. A equidade, né? A equidade fala de tratar com igualdade todos os sócios, acionistas e os interessados por aquela operação empresarial, né? E a gente tem uma questão de equidade aqui no Brasil, que é uma questão latente com relação às companhias. As companhias abertas hoje, por serem reguladas pela CVM, por a CVM ter uma severidade com relação ao tratamento de dados e responsabilidades, elas estão um passo à frente. Mas as companhias que sejam fechadas, que não estejam reguladas pela CVM, nem sempre aplicam princípios de governança. E aí, o que nós temos aqui no cenário brasileiro hoje, com relação às ações, eu tenho a figura do acionista ordinário, aquele acionista que tem direito a voto, efetivamente, e eu tenho as ações preferenciais nominativas, que hoje também podem ser cotas, pela Instrução Normativa 37 de 2017. Ou seja, eu posso ter um regramento diferenciado de alguns acionistas votarem e outros não votarem. Isso é um problema com relação à equidade. Outros países já não trabalham mais com as ações preferenciais, e somente com as ordinárias, que dão direito a voto e, por consequência, um tratamento igualitário aos interessados. Prestação de contas. Prestação de contas, pessoal, é um princípio que fala que todos os agentes devem assumir responsabilidade com relação às informações que geram e com relação às omissões que possam gerar. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade em prestar conta aos interessados e, de fato, comprovar da minha gestão, comprovar do que faço com o recurso empresarial. E aí eu trago transparência, que é mais um requisito que a gente vai falar agora. Transparência é um requisito imprescindível, né? Gerar confiança externa. É o verdadeiro desejo de informar, é o verdadeiro desejo de apresentar contas também, de apresentar a situação patrimonial, a situação fiscal da empresa, sem ocultar informações de terceiros, que é aquilo que a gente vem falando hoje, né? Falando nisso, sobre os SPEDs. Sobre o SPED, sobre todas as questões de transparência. Porque quando a gente constitui uma empresa, abre uma sociedade, nós temos um pacto com a sociedade, um pacto de desenvolver a nossa atividade, nosso objeto social, certo? Mas de recolher tributos, de manter a função social da empresa, de contribuir com as obrigações sociais, prestar um serviço de qualidade. Todas essas questões, a transparência vai trabalhar muito com isso. E a transparência, uma vez instaurada na minha empresa, ela me traz um valor muito grande para a minha organização. Imagina quando eu chego no ente, por exemplo, no ente financeiro, quero buscar um crédito, e eu tenho transparência na minha informação, o meu grau de credibilidade é muito maior do que aquela empresa que não tem transparência. Responsabilidade corporativa, pessoal, é o próprio zelo pela sustentabilidade da corporação, né? Visando todas as estratégias ali de cumprimento de estratégias fiscais, cumprimento da legislação ambiental, civil, trabalhista, em todos os segmentos, e principalmente visando a perpetuidade do negócio. Se eu tenho uma responsabilidade corporativa, eu sei que eu não posso me beneficiar ou beneficiar um terceiro, em detrimento do bem maior que é a empresa, porque eu preciso dar continuidade àquele negócio. Isso é responsabilidade corporativa. Todos esses pontos que a gente foi mapeando me leva a ter uma avaliação que todas as boas práticas de governança levam a empresa a uma maior, posso dizer, a benefícios que ela pode se utilizar a fim de continuidade do negócio, né? Então, todas essas questões de transparência, a própria equidade e as responsabilidades que ela tem, leva a empresa a ter mais vantagem competitiva, seja num curto, médio ou longo tempo. Né? Todas essas questões que vocês trouxeram, desde uma estrutura societária, de preparar bem quais serão os sucessores que vão estar à frente da empresa, situações de responsabilidades fiscais / tributárias, todas as questões de processo, acho que faz com que a empresa se torne muito mais robusta para conseguir se perpetuar nível de negócio, se profissionalizar e acaba tendo uma análise perante seus concorrentes que eu acho muito positiva, exato. Então, no momento que ela passa a ser comparada com outras empresas do seu mesmo nicho, do seu mesmo ramo, do seu mesmo segmento,
acaba tendo uma vantagem competitiva, na minha avaliação, uma empresa que tem boas práticas de governança, me faz olhar para ela com mais segurança, me faz enxergar uma empresa como sendo uma parceira para o meu negócio, por todos esses aspectos. Eu acho que esse é um ponto que também é bastante importante quando a gente fala em governança. Perfeito. Até o próprio valuation, né, Marcelo? O valuation da empresa ele tem uma modificação favorável quando eu trabalho com governança. A grande vantagem do valuation dentro da governança é você trazer valor para a empresa, não só saber quanto vale a empresa de fato, mas sim ela te dá caminhos e te dá mecanismos para você valorizar melhor a sua empresa. Consequentemente, você faz um valuation e traz recursos financeiros. Você consegue ver a mensuração de fato quanto a sua empresa prospecta no mercado. Então, ela te traz outros benefícios além do valor real da empresa, quanto que ela vale de fato. Perfeito. Bem, pessoal, eu trouxe uma estrutura de governança aqui, que é um exemplo de uma estrutura para média empresa, empresa já com alguma estrutura. O que eu teria? Lá no topo eu tenho sócios e acionistas, né? Abaixo deles eu tenho o conselho de administração, que faz esse intercâmbio com a diretoria executiva, que é aquela que toca as atividades do dia a dia, né? Auxiliando o conselho de administração, então, o conselho fiscal, que toma parte de todas as questões regulares da empresa, tributárias e jurídicas. Ao lado dele, uma auditoria independente, que vai dar a sua visão de fora, como o diretor falou bem, para o conselho de administração, auxiliando a diretoria executiva, a auditoria interna, que é um setor interno, tá? E abaixo deles, então, todos os setores da empresa, administração, marketing, RH, produção, jurídico e contábil. E por que isso? Porque dessa maneira eu consigo fluir com a informação e consigo criar mecanismos de controle, caso algo saia da normalidade. E a governança fala muito disso. Eu não estou proibido de errar e de incorrer em erro. Somos organizações empresárias, mas eu preciso ter mecanismos de controle e mecanismos que me assegurem que eu vou errar menos, e quando eu errar, como que vou corrigir, em qual prazo, e como eu vou responsabilizar quem de fato saiu da normalidade, né? Acho que tem um ponto que é bastante importante, que é a intenção. É um processo que foi desenhado, é uma intenção que a empresa tem em não cometer equívocos. Ou seja, eu acho que isso também tem que levar muito em consideração na hora de desenhar a governança. Ou seja, no momento que tu desenha algum processo, é as intenções que tu tem para que ele ocorra, evitando qualquer falha. Bem como tu trouxe, acho que principalmente quando a gente trabalha com pessoas e é sempre que é montado algum processo, a gente desenha algo para que não ocorra falhas. Mas isso também, quem olha um plano de governança, olha muito a intenção em qual esse plano foi montado. Evitar falhas, enfim. Então, acho que é um ponto importante também. E mensura o valor que eu quero, né? Quando eu olho a governança de uma empresa, eu vou no site de uma grande empresa. Eu quero saber quais são os valores dela. Se eu quero ser acionista, eu quero investir, quero trabalhar aquele negócio, com aquela franquia, com aquele modelo, eu vou olhar a governança da empresa, vou saber qual é a postura que ela tem, qual é o trato que ela tem com a sociedade, com seus valores, saber se de fato é comum daquilo. Uma das coisas também, a missão, visão e valores dão de entendimento e dão de conjunto uma governança corporativa. Que são o primeiro passo de uma governança corporativa. Sim. Missão, visão e valores. Depois eu passo, na prática falando, pessoal, depois eu passo, então, para os meus códigos de ética, de condutas internas, tá? Depois eu vou trabalhar com as questões de protocolos de intenção entre acionistas e sócios. Depois eu vou trabalhar os conselhos de administração e aí chegar naquela estrutura que a gente falou ali de mecanismos de organização, tá? Falando um pouco, pessoal, o assunto é muito extenso, mas se a gente fechar o tema, fazer um fecho, diria que essas práticas de governança, elas transformam os princípios que a gente falou, tá, em práticas corriqueiras do dia a dia. Elas trazem para a realidade do empresário esses princípios: equidade, transparência, responsabilidade, prestação de contas, trazem para a realidade do empresário, né, para a realidade da empresa, e aí para transformar em um mecanismo de governança eficaz. Vocês têm mais alguma consideração, pessoal? Acho o tema ele poderia ir muito longe ainda, mas, enfim, deixem suas perguntas, a gente vai respondendo na medida que a gente vai acessando. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela participação. Boa noite. Obrigado.